No caminho. A terra pode ser comparada a abençoado hospital, acolhendo as almas enfermas. Natural, portanto, que a dor predomine no cenário do planeta. Entretanto, ao lado dos sofredores, segue os trabalhadores do bem, espalhando o bálsamo que alivia a luz que esclarece. Não há dor que não possa ser amenizada, assim como ninguém segue desamparado. Na senda redentora que te marca os passos, contará sempre com a ajuda invisível do mais alto, convidando-te para seguir adiante sem desfalecer. Nessa caminhada aprenderás a converter fracasso em lição e sofrimento em cadinho purificador. No final, te sentirás mais iluminado, ouvindo na acústica da consciência as vozes do amor, anunciando a vitória do bem. Que Jesus nos abençoe e esteja sempre ao nosso lado, o nosso anjo de guarda. Uma boa palestra a todos. Que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs dos dois planos da vida. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Caminho de Luz. É muito bom tê-los aqui, é muito bom ver as casas cheias depois de um dia de trabalho para a matéria, né? Passar alguns momentos aqui para reflexão e um pouco de trabalho para o nosso espírito é sempre muito bom. Nós precisamos da higiene do corpo, precisamos do trabalho para o corpo e precisamos também da higiene e do trabalho para o espírito. Então, nesse momento, a gente agradece a presença de todos vocês e vamos fazer uma oração. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos hoje aqui e de sermos acolhidos pelos trabalhadores da casa, mas também pelo mundo espiritual. Passamos um dia de trabalho, um dia vitorioso, que nos permitiu a todos estarmos hoje aqui. Que cada um de nós, Senhor, possa receber as bênçãos e os medicamentos fluídicos, que é de nosso merecimento e de nossa necessidade. Que possamos, Pai, aprender e aprender com os ensinamentos que hoje nos serão passados. Que possamos reflexionar a respeito dos ensinamentos do Mestre que nos será colocado, dos ensinamentos de Allan Kardec, através da doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão maravilhosa
e consoladora que nos acolhe e que nos permite passarmos pelas vicissitudes da vida com menos sofrimento. A dor faz parte e nós temos consciência de que o que estamos colhendo é fruto do nosso plantio. Nos ajude, portanto, Senhor, que tenhamos consciência das nossas atividades mundanas, para que possamos plantar sementes melhores, para que amanhã sejamos merecedores de colhermos frutos menos amargos, menos difíceis de serem tratados. Senhor e Mestre Jesus, te agradecemos por ter nos dado a oportunidade de termos reencarnado onde reencarnamos. Independentemente de onde nascemos, o fato de estarmos hoje aqui, nessa grande família, nos demonstra a irmandade que temos e que somos devedores ou credores uns dos outros, que possamos nos harmonizar com todos os nossos companheiros, mas também com os nossos familiares, que é o principal centro, a principal comunidade que nos oferece as oportunidades pelas quais devemos passar e para que possamos evoluirmos moralmente, intelectualmente, e que ao retornarmos ao mundo espiritual possamos estar melhores do que aqui chegamos. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão a Ti, aos bons espíritos e aos mentores espirituais dessa casa, para dar início à exposição doutrinária, que será iniciada agora com a nossa irmã Edna, trabalhadora da casa. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. O tema que nós vamos trabalhar hoje será a visão espírita do sono e dos sonhos. E para isso nós temos que fazer uma pequena retrospectiva do conteúdo espírita para chegar no tema abordado na noite. Então, nós vamos falar um pouquinho dos princípios da doutrina espírita até chegar no tema. Então, nós sabemos que um dos princípios da doutrina espírita é realmente entender a origem do espírito, também o objetivo da criação e também entender a pluralidade das existências. Para isso, nós precisamos entender o complexo humano. O ser humano, ele é constituído, o homem, de um corpo físico, de um corpo intermediário, que seria um perispírito, e o próprio espírito. O perispírito seria o que une o espírito ao corpo. A gente pode comparar, por exemplo, com um abacate cortado ao meio. A casca seria o corpo físico. O perisperma, que seria essa parte interna, seria o perispírito. E essa parte que é a semente ou germe seria o espírito. Então, a gente percebe aqui que essa parte interna une a casca com a semente para produzir o fruto. E é dessa forma que nós somos constituídos. Obviamente, eu estou fazendo uma visão assim simplista, porque existe mais partes que envolve o perispírito. Ele é subdividido em várias cascas, que não é o objetivo, mas que nós precisamos entender que o complexo humano é constituído de espírito e perispírito, e que tudo isso, o plano material, assim como o plano espiritual, que é o corpo físico e o espírito e o perispírito,
eles têm uma constituição através da condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou da alma. Então, o complexo humano, ele é difícil de entender cientificamente e nós precisamos perceber que o espiritismo ele está acima, né? Então, nós estamos ainda tentando provar algumas características, por exemplo, do perispírito. O que é o perispírito? Além de unir o espírito com o corpo, ele ali fica gravado todo o conteúdo aprendido nas diversas experiências ocorridas em todas as nossas encarnações. É a alma do negócio. Então, se a gente desencarna, a experiência que a gente teve na última encarnação fica gravado. E isso vai acontecer também durante o sono. Todo o conteúdo que vivenciamos durante o sono fica gravado no perispírito. E por isso que eu precisava trabalhar esse tema. Então, nós também estudamos a existência do mundo espiritual na sua totalidade. O plano material atualmente é constituído de 8 bilhões de encarnados e o plano espiritual 3 vezes mais que isso. Então, existe muitos espíritos na fila para reencarnar, certo? Então, a emancipação da alma acontece durante o sono. E a pergunta no Livro dos Espíritos 401 fala o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é simplesmente não. Por quê? O universo não repousa. E nós fizemos parte do universo. Tudo está em movimento. Tudo está em transformação sempre. Então, durante o sono, o espírito não fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. E o espírito sai do corpo e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. A nossa essência é espiritual e nós precisamos estar vivenciando, morando, tendo experiências espirituais o tempo todo. E durante o sono nós temos essa oportunidade, sair do corpo e ir para o mundo espiritual. É fundamental que nós façamos isso. Se você observar uma pessoa que não consegue dormir, primeiro dia tudo bem, segundo tudo bem, o terceiro ela está acabada. Por quê? Além do corpo físico que perde vitalidade, a nossa essência, que é espiritual, nosso espírito, nossa alma precisa vivenciar, viver no mundo espiritual pelo menos por 8 horas para recarregar, certo? Então, o espírito tem as suas faculdades espirituais ampliadas durante o sono e se interrelaciona mais diretamente com o mundo invisível. E nesse estado, os laços que unem o espírito à matéria ficam mais tênues, mais flexíveis, possibilitando o agir com maior liberdade. Então aqui nós temos uma menina dormindo, à medida que ela pega no sono, o espírito, a alma, né, porque ela está encarnada, né, desencarnada é espírito e quando ela está encarnada é alma, sai do corpo e vai vivenciar, vai junto com aqueles que ela ama. E nós vamos entrar em contato com pessoas que têm o mesmo nível vibracional. Se nós temos um nível vibracional mais alto, nós vamos entrar em contato com pessoas que desencarnaram, espíritos com este mesmo nível. Então, ligado ao corpo por um prolongamento do perispírito, o espírito se movimenta sem prejudicar as funções orgânicas necessárias para manter o organismo em repouso. Então, a foto mostra aqui um cordão. Esse cordão fluídico é o prolongamento do perispírito. Então, você dorme, o espírito sai, mas fica anexado ao corpo através desse cordão. Então, as atividades do espírito durante o sono, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, diz o seguinte: enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito das atividades da vigília,
o espírito vai retemperar-se com outros espíritos. Então essa menina, ela encontra uma pessoa da sua família espiritual durante o sono, mas ela fica ligada ao corpo por um cordão que é o prolongamento do perispírito dela. O perispírito é uma cópia do nosso corpo. Então o espírito, à medida que ele sai com a característica do corpo. Então se alguém conseguisse enxergar o perispírito, enxergaria uma cópia do corpo, pelo menos da última reencarnação, certo? Então, no livro dos Espíritos, ele fala assim, o Espírito aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias para se despertar, e surge um estado de intuição. O que significa isso? Que ao conversarmos, ao vivenciarmos durante o sono com espíritos afins, a gente trabalha, a gente aprende, a gente tem contato com o mundo espiritual, e todo esse conteúdo aprendido fica gravado no perispírito. Então, quando a gente acorda, a gente tem intuições daquele aprendizado. Acontece muito com professores ou pessoas que trabalham com cálculo. Quase se mata para fazer um exercício, não consegue. De repente, de madrugada, acontecia muito isso comigo. Eu acordava, meu Deus, é assim, assim, assado. Como eu fazia engenharia, a gente via sofrendo fazendo aqueles exercícios complexos. E era impressionante. Tipo assim, 5 da manhã acordava. Ai, gente, consegui resolver o exercício. É assim, pegava o papel, chegava na sala, gente, olha só, consegui. Nós ficamos a semana inteira. Por quê? Quando eu fui para o mundo espiritual, eu fui com os afins, pessoas que eu gostava, que tinham afinidade, certo? Era física também, e me davam esse conteúdo de forma e facilitavam o entendimento desse conteúdo, e por intuição eu acabava conseguindo resolvê-los de manhã. Então, existe atividade do espírito durante o sono, e muita, são 8 horas de atividade se a gente dormir 8 horas. Então é a volta, o que é o sono? É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Então, está dormindo, sai e vai para o mundo espiritual. É interessante dizer, porque é uma volta temporária à verdadeira pátria, porque nós somos essencialmente pessoas que vivem no mundo espiritual, que estamos agora habitando o mundo material, usando pijamas materiais a cada encarnação, que são trocados. Cada encarnação tem um pijama novo, né? A gente acaba tentando a cada encarnação, obtendo novas experiências com esses pijamas, né? Morando em famílias diferentes, morando em cidades diferentes, para adquirir conhecimento. E à medida que a gente adquire esse conhecimento, a gente evolui. E à medida que a gente evolui, cada vez mais a gente vai entendendo a vida, vai se conhecendo, vai fazendo a reforma íntima, vai crescendo e sendo feliz. Esse é o objetivo da vida. Então, os espíritos mais imperfeitos, em vez de procurar a companhia de bons espíritos durante o sono, eles buscam seus iguais. E muitas vezes eles buscam emoções menos dignas para se alimentarem quando estão na vigília. Assim, por questões de afinidade, eles entram em contato com outros espíritos que vivenciam vícios, erros e coisas tal. Então é uma coisa complicada. É fundamental que antes de dormir a gente faça uma boa oração, para que a gente vá para o lugar certo. A gente se coloca à disposição da espiritualidade para trabalhar, para estudar, para não ir para nenhum lugar desnecessário. Então a gente pode fazer isso à medida que você queira. Então você se prepara para o sono. Tenta fazer um trabalho educativo, né? Antes de dormir, para te procurar realmente um ambiente salutar para permanecer durante o sono. Então, os espíritos mais evoluídos, enquanto o corpo adormece, eles vão junto para seres que são superiores.
Então, com eles viajam, conversam, se instruem e trabalham. Aproveitam essa liberdade para estudar, para entrar em contato com espíritos afins superiores. É interessante a gente perceber que você pode sim trabalhar e ajudar o próximo durante o sono. Você peça isso antes de dormir. Então, rezar, fazer uma oração não é aquela coisa só de decoreba, é uma conversa mesmo. Você tem que conversar, criar uma onda que é enviada para o mundo espiritual, solicitando um bom lugar para te permanecer durante o sono. Existem pessoas que chegam cansadas de manhã, às vezes, né? Às vezes se colocou à disposição da espiritualidade maior para realmente trabalhar, para realmente fazer um serviço de acompanhamento, de auxílio àqueles que mais precisam. Então, a gente percebe aqui, que o indivíduo realmente sai, mas ele fica preso por esse prolongamento, cordão de prata, alguns falam assim, né? Mas é o prolongamento do perispírito, certo? Então, no sono, nós encontramos, segundo obreiros da vida eterna, o sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. É interessante a gente perceber que nós temos sim uma família espiritual constituída durante o longo da nossa jornada evolutiva. Então, a cada encarnação a gente se apaixona, a gente cria um ninho de amor e vai criando a tua família espiritual, que muitas vezes é diferente da tua família material atual. E quando tu tem uma família espiritual constituída e que te ama, né, tu vai para o encontro delas e muitas vezes tu acorda feliz, né? Eu sou uma pessoa que sempre acordo muito de bom humor, porque eu sempre tenho essa convicção de que eu encontro os meus amados nesse momento do sono e aí eu acordo plena, né? E eu faço sempre essa invocação, tô indo matar a saudade, né? Porque eles estão à disposição para nos auxiliar, eles estão à disposição para sempre nos conduzir para os bons caminhos. Então a gente tem que aproveitar. Então, durante o sono, o espírito se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, às vezes a gente assim, como é que é a morte? Aí a gente fica pensando, olha, é parecidinho com o sono, sabe? A gente sai do corpo, só que esse cordão é cortado. E tu passa um período de adaptação para depois ir para uma colônia espiritual, que você vai normalmente entrar num tratamento, porque somos espíritos pouco evoluídos, ainda doentes, né? E aí depois desse tratamento a gente vai estudar, depois a gente vai trabalhar e depois vai se preparar para retornar ao corpo material, tão importante, porque é a nossa escola, né? Nossa possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na espiritualidade. Então, a principal diferença entre o estado de sono e a morte é que o sono há um desprendimento parcial, por uma ocasião da morte, esses laços fluídicos se rompem completamente. Devemos também nos organizar para o desencarne. Todo dia, aprender que retornaremos ao mundo espiritual a qualquer momento e temos que também aprender sobre isso. E o Espiritismo nos proporciona essa bagagem maravilhosa que é entender o mundo espiritual e que é a nossa essência. Então a gente tem que entrar nos grupos de estudos, nos grupos de mediunidades, vir às palestras, para entender o mundo espiritual e se preparar para a jornada de volta. E eu acho interessante quando eu sempre fui espírita, né? Eu nasci dentro do espiritismo, mas quando eu comecei a estudar mesmo, foram ali por 16 anos. Eu entrei no grupo de estudo com 16 anos e no grupo de mediunidade com 20 anos aproximadamente. E eu achei assim fenomenal o Livro dos Espíritos, por exemplo, porque o que ele ensina sobre o mundo espiritual, o que ele nos prepara para esse entendimento do retorno, da vinda, da ida, é fenomenal. E essa é uma das possibilidades que nós temos acesso em todos os centros espíritas. E é importante que a gente
pratique, né, esse estudo, venha, se coloque à disposição para o aprendizado. Então, quais são os objetivos do intercâmbio com o invisível? Perceber a vida na outra dimensão, aprender, né? Consolo para as nossas lutas. Muitas vezes a gente está achando que a vida está muito difícil, volta durante o sono para o mundo espiritual, chega lá, os amiguinhos te ensinam, te consolam, né? E tu volta, é uma oportunidade. E você busca sempre orientação durante o sono, preparando-se, obviamente, né? E estimula-se para reencarnar. É um estímulo, porque olha, tu vai e volta toda noite, né? E daí tu vai aprender e voltar, e consequentemente, durante as reencarnações tu também vai e volta. Então são pequenas idas e voltas durante o sono e grandes idas e voltas durante as reencarnações. Então, o que são os sonhos, afinal? Os sonhos normalmente retratam apenas alguns fragmentos das atividades do espírito durante o sono. Por quê? Porque o nosso nível evolutivo ainda é pequeno para a gente lembrar o que a gente faz durante a noite no mundo espiritual. Então a gente, através dos sonhos, às vezes a gente tem algumas ideias do que aconteceu, certo? Algumas, porque não estamos preparados. Mas no mundo mais evoluído, num planeta mais evoluído, você faz esse desligamento e lembra onde que você foi, com quem você conviveu durante a noite. Mas no nosso caso ainda não estamos preparados fisiologicamente. Então, o que são os sonhos? Lembranças do que efetivamente você viu, pode acontecer, frutos da nossa preocupação cotidiana. Às vezes tu vai dormir tão preocupado que tu nem se libera durante o sono para uma viagem astral. Você fica ali remoendo e acaba tendo aqueles sonhos que é uma retrospectiva do dia. Visão retrospectiva, como eu falei, pressentimento do futuro. É interessante, mas eu sou uma que vai morrer alguém daqui a um mês. Eu sonho. Aí eu fico assim, não vou falar nada, né? Não falar nada porque já sei que vai acontecer. E acontece. Então eu tenho esses pressentimentos com muita naturalidade. E aí eu sempre sei adiantado, né? E é horrível tu estar adiantada, mas acontece durante os sonhos. E quadros aleatórios, que são só simbolismos que acontecem, né? Nós temos sonhos comuns, que são os fisiológicos, né? Do próprio físico, psicológicos, nossas neuroses. Sonhos reflexivos, que tu já aí aborda o conteúdo vivenciado com mais o conteúdo vivenciado lá em cima e junta tudo, reflete e aproveita para o teu cotidiano. Sonhos espíritas e sonhos mistos, que é o mais tradicional, mistura tudo, certo? Então, por que nós não lembramos? Limitação física, o nosso cérebro não suportaria tanto conhecimento. É muita vivência no mundo espiritual. Por exemplo, um Chico Xavier, imagina, facilmente ele sabe onde ele foi, onde ele passou, onde ele percorreu, quais experiências, com quem ele falou. Mas nós ainda não estamos nesse patamar evolutivo. E vivências percebidas através do corpo perispiritual com registro na memória espiritual. O que significa isso? Que nós não lembramos, mas fica gravado no perispírito. E aí a gente aproveita esse conteúdo gradativamente, diluído na nossa vivência, na nossa encarnação. Não é uma coisa assim que a gente, eu sei tudo que eu aprendi lá no mundo espiritual durante o sono. Não, mas fica gravado. As experiências, todo o conhecimento fica gravado no perispírito, quando tu estás no mundo espiritual e quando tu estás encarnado. Então, quando dormirmos, cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. O espírito liberto age e sua memória perispiritual registra os fatos sem que esses cheguem ao cérebro físico. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. Excepcionalmente, por sua via retrógrada, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Então, aprende-se mesmo o conteúdo, a vivência, porque toda a vivência é um aprendizado. Você realmente, esse conteúdo fica.
só que fica gravado no perispírito. Então nada se apaga, nada se perde, tudo fica armazenado na nossa memória espiritual. Qual é a utilidade do sono? O que aprendemos e o que os conselhos que recebemos vão se manifestar em forma de pressentimentos e boas ideias. Saímos para aprender e esse aprendizado reflete-se no nosso cotidiano. Tem muita gente com muita intuição, né? E às vezes a minha filha disse: mãe, eu tenho tanta intuição, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu tenho intuição e acontece. Eu disse: claro, minha filha, tu vivenciou no mundo espiritual esse conhecimento, tu está completamente firme nesse aprendizado, vai acontecer, porque tu teve essa vivência. Teve essa vivência durante o sono. Então essas intuições realmente aparecem no nosso cotidiano. Além disso, as interpretações dos sonhos acontecem em reflexo de nossas perturbações, lembranças de vidas anteriores e vivências simbologicamente representadas. É interessante porque quando tu entra em contato com o mundo espiritual, muitas vezes tu entra em contato com pessoas que viveram com você em outra encarnação. E aí esse contato é legal, porque relembra, né? Refixa o conteúdo, às vezes são paixões, amores, mãe, vó, etc e tal. Então, admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativamente ao próprio campo orgânico, é comum no nosso nível evolutivo. Quanto mais a gente evolui, mais a gente interpreta e mais entende e aprende e reflete no cotidiano do corpo material. Então, nada irá nos acontecer além do que precisamos vivenciar. Sempre há um planejamento estratégico pelo mundo espiritual a cada viagem para todas as pessoas do planeta Terra durante o sono. Nós estaremos sempre protegidos, sempre tudo muito planejado, porque a ideia é: eu estou saindo. Não estou saindo. Eu vou aonde eu posso ir, de acordo com o meu nível vibracional, e estarei amparado para tal. Então, essa vivência é fundamental, porque senão nós não conseguiríamos sobreviver. Nós precisamos da vivência no mundo espiritual pelo menos 8 horas em cada 24 horas, para que a gente possa sobreviver, processar, evoluir e crescer. Então, é necessário, como eu falei para vocês, a preparação para o sono. Organicamente, fazer refeições leves, atividades físicas moderadas durante a noite. Mentalmente, leituras, conversas e atividades que não sejam excitantes nem desgastantes durante a noite. E espiritualmente é interessante a leitura de um texto de evangelho e principalmente a prece. Prece essa não decorada, mas bem conversada, para que possa ser emitidas ondas, né, para o mundo espiritual, e que o mundo espiritual, os seres do mundo espiritual, os espíritos, entendam o que nós queremos, correto? Então, se quisermos bons sonhos e um despertar feliz, é imperioso que cultivemos os valores do bem e da verdade. Assim, enquanto o corpo repousa, nós estaremos convivendo com os amigos e mentores, aprendendo e servindo, como um ensaio feliz para a transferência definitiva quando a morte nos convocar. Assim fala Richard Simonetti. E, terminando por hoje, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Que assim seja. Vamos agradecer a nossa irmã Edna por tantas informações importantes sobre o mundo espiritual, que certamente nos auxiliarão em nossa reflexão, que possamos ter uma noite mais tranquila. Senhor e Mestre Jesus, abençoe-nos. Abençoe-nos a nós próprios, aos nossos familiares, aos nossos filhos, maridos, esposas, aos nossos pais. Abençoe aos nossos amigos
e também aqueles que porventura não nos querem bem. Auxilia-nos, Senhor, a caminharmos pela jornada que nos foi proposta, com resignação, com abnegação, com paciência e com resiliência. Somos ainda espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Sabemos que estamos nessa jornada com mais uma experiência terrena para o nosso desenvolvimento. Que possamos, Senhor, à medida em que nos iluminarmos com um pouco mais de conhecimento, tal qual a parábola da candeia, que possamos também ser luz por onde passarmos, que possamos auxiliar aos nossos irmãos que caminham ainda nas trevas, que possamos, à medida da nossa possibilidade, levar conforto e consolo para todos os nossos irmãos. Te pedimos bênção, Senhor, e uma atenção para todos os nossos irmãos que ainda dormem ao relento pela nossa cidade, que não encontram abrigo, que estão à mercê da fome, do frio e do calor e da sede. Que esses nossos irmãos possam ser amparados minimamente pelo mundo espiritual, para tornar o seu sofrimento menos dolorido, ou as suas dores menos sofridas. Auxilia-nos, Pai, a sermos mais pacientes conosco mesmo, mas principalmente com todos aqueles com os quais convivemos no nosso dia a dia. Te pedimos ainda, Senhor, que nos auxilie a nos preparar para que tenhamos uma boa noite de sono, que possamos caminhar espiritualmente para bons lugares onde o nosso espírito possa encontrar auxílio para o seu desenvolvimento. Que consigamos, se for do merecimento de cada um, encontrar aqueles entes queridos que já partiram, para que possamos ter um conforto que muitas vezes não temos no dia a dia. Pai de infinita bondade, rogamos a Ti, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares com a paz, o amor e a harmonia que paira nesse ambiente. Com essa prece, pedimos permissão ao alto e ao mundo espiritual para dar por encerrada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus.